Olá, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, queridos? Pai, em nome de Jesus, graças te dou nesse momento por mais essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, Senhor, para poder ministrar a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor use minha boca como instrumento teu. Que o Senhor, meu Pai, guarde, Pai, a vida de cada um que parou nesse momento e deu play para ouvir a tua palavra. Nós sabemos, meu Pai, que dias de grandes tempestades meus irmãos têm passado. Mas eu creio num Deus poderoso, Senhor. Eu creio que Tu és o Deus santo e que Tu podes mudar todas as coisas. O Senhor é o Deus que acalma as tempestades. O Senhor é o Deus que dá a provisão. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, que tudo que meu irmão e minha irmã precisam ouvir, talvez até mesmo como estratégia de caminhada, meu Deus, que o Senhor venha falar aos seus corações através dessa mensagem. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor cresça e que eu diminua, meu Pai. Que a Tua palavra chegue até os ouvidos e os corações dos meus irmãos. Que haja um romper e um destravar do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um nesse momento, no nome de Jesus. Amém? Queridos, vamos às Bíblias. Em nome de Jesus, livro de Mateus, capítulo de número 14. Vamos ler a partir do versículo 27. Vamos ler. Só 3 versículos, 4. Em nome de Jesus, leiamos a palavra. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir a ter contigo por cima das águas. E Jesus lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versos 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Aleluia. Eu vou explicar para vocês o contexto dessa história, que eu creio que vocês já conheçam. Jesus estava com uma multidão de pessoas pregando. E aí ele se dispersou da multidão, foi orar e mandou que os seus discípulos pegassem o barco e saíssem ao alto mar. Eu creio que, apesar de Jesus não ter entrado naquele momento no barco daqueles discípulos, Jesus, lá de cima do monte, onde ele estava orando, ele conseguia ver os discípulos indo em alto mar. E a palavra do Senhor nos diz que num determinado ponto que o barco já estava, muitos quilômetros distante da costa, começou uma grande tempestade. E o mar, muito revolto, começou a bater fortemente naquele barco. Os ventos estavam fortíssimos, quase que virando aquele barco. Quase que virando. E então, Jesus acabou de orar, desceu e foi até os seus discípulos andando sobre as águas.
A palavra nos mostra que quando eles viram Jesus chegando no meio da tempestade, eles se assustaram, eles se encheram de temor, encheram de medo, por não saber o que estava chegando. Então Jesus disse para eles: não temas, sou eu. E Pedro: Senhor, se és tu, deixa-me ir ter contigo. E aí Jesus olha e diz: vem. Gente, então essa parte da palavra, ela enche o meu coração, pois eu quero que vocês entendam todo o contexto, tudo o que aconteceu nesse dia, faz parte do processo que cada um de vocês tem passado. Quando Pedro desceu do barco, ele caminhou andando sobre as águas, olhando para Jesus. E ele andou, não sei por quanto tempo, a palavra não diz quantos metros ele andou sobre as águas, mas de repente, amados, a palavra nos diz que de repente, Pedro se distraiu. Ele começou a olhar as circunstâncias, ele começou a olhar em volta. Talvez por ter espirrado água no seu rosto, ou porque o vento estava muito forte. Talvez o mar estava balançando muito e ele percebeu aonde ele estava e ele teve medo. As circunstâncias mostraram para Pedro quem ele era e aonde ele estava. E Pedro começou a afundar. Quando nós olhamos para a tempestade, meus irmãos, nós somos como Pedro. Quando nós olhamos para a tempestade do que estamos vivendo, seja ela familiar, emocional, seja ela algo acontecendo com a sua saúde, não importa, nós começamos a afundar. Quando nós paramos de olhar para Jesus e nós começamos a olhar para as circunstâncias, a gente afunda. Então, nesse momento, eu te desafio. Eu quero te encorajar nesse momento, meu irmão, minha irmã, a parar de olhar para as circunstâncias e começar a focar em Jesus, olhar para Cristo. Não importa a situação de vida, o que você está passando, não importa. A tempestade, ela pode estar gigante, o vento pode estar batendo, as ondas estão querendo te derrubar, mas enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai caminhar sobre as águas. Olha para Jesus. Olha para o Senhor, para de olhar para as coisas do mundo, para de olhar para aquilo que o mundo te mostra. E a palavra nos mostra que quando Pedro afundou, ele se desesperou. Um pescador com medo de se afogar. E ele pede socorro ao Senhor. Quantos passam por isso? Quantas famílias estão passando pelo processo do deserto? Estão lutando para restaurar seus casamentos, suas famílias, e aí começam a afundar porque estão olhando nas circunstâncias e começam a gritar: socorro, Jesus, socorro, mas Jesus estava ali, diante de você. Não é porque Jesus não entrou no barco inicialmente que Jesus não estava de olho em você. Como eu creio que Jesus estava olhando o tempo todo os discípulos lá de cima. E ele viu a tempestade chegando e ele chegou na hora certa. Porque o nosso Deus, ele não se atrasa, ele chega na hora certa. Ele não vai deixar você afundar, ele não vai deixar você morrer, ele não vai deixar o seu barco ser destruído pela tempestade. Apenas creia. Minha irmã, não importa o que esse homem disse para você. Não importa o que esse homem falou para você, o que ele fez. Apenas creia. Confia naquilo que Deus te disse. Confia naquilo que o Senhor tem feito na sua vida.
Confia. Confia. Jesus, quando colocou Pedro para dentro do barco, ele disse: homem de pouca fé, por que temer? E sabe quem se tornou o Pedro? Sabe quem se tornou esse homem de pouca fé? Aquele discípulo que, quando passava a sua sombra, curava as pessoas. Porque era tão usado por Deus para fazer maravilhas, tão usado pelo Senhor, tinha uma unção do Espírito tão forte dentro dele. E a fé que ele tinha, que aquilo poderia acontecer, era tão grande, que aquilo contagiava todo o povo que estavam perto. Então as pessoas colocavam os doentes, os enfermos, perto só para ele passar e a sombra dele trazer cura e libertação. Pedro era um homem comum. Pedro era um homem comum como você, meu irmão, que está se achando incapaz porque não consegue resolver essa situação que você tem vivido. Mas eu te digo algo que vem diretamente do coração de Deus para a tua vida. Enquanto você estiver olhando para Jesus, tudo vai dar certo. Só não tira os olhos de Jesus. Tem algo que não é para você fazer, tem algo que é para Jesus fazer. Seu casamento é Jesus que vai restaurar, não é você. Tira a tua mão. Amados, nós temos que ter esse entendimento. E aí as pessoas falam, mas por que hoje em dia? Por que hoje em dia os mortos não ressuscitam como antigamente? Como Pedro foi usado para isso? Por que hoje em dia os enfermos não se levantam rápido, os coxos não são curados dessa forma? Desse jeito como era curado antigamente? Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque falta fé. Falta confiança no Altíssimo. Porque o povo não olha para Cristo. O povo olha para os homens. A idolatria do mundo está muito maior do que a confiança e a fé naquele que criou o homem. Então, nesse momento, eu quero te encorajar a mudar o seu posicionamento, a andar por fé, a caminhar com Jesus, sabendo e se colocando à disposição do reino dele. Porque o nosso Deus, ele não tem filhos prediletos, ele tem filhos e ele nos ama. Então, Deus quer usar você. Entenda uma coisa, ninguém passa uma prova maior do que aquela que Deus quer te usar. Por isso eu te digo e te afirmo que o deserto é uma escola. É escola de crente. Aonde o Senhor vai te preparar, onde o Senhor vai te capacitar para chegar lá na frente. Para fazer coisas grandiosas. Tenha fé. Se o Senhor disse para você caminhar, caminha, olha para Cristo. Não se desvie por conta das circunstâncias. Não duvide. Não murmure. Apenas confie naquele que te prometeu. Amém? Tenha fé. O medo é o oposto. É o oposto da fé. O medo atrapalha o processo. Então não abra a porta do medo na sua vida. Mas creia e confie. Mas Amanda, eu não consigo ter fé. Leia mais a palavra. O que mais tem na palavra do Senhor é material para fortalecer a tua fé. Porque tudo que está escrito e contido dentro da palavra do Senhor, de capa a capa, é para fortalecer a sua fé.
e mostrar para você o tamanho do Deus. O Deus que eu sirvo. Com muita alegria. Ocupe sua mente com coisas que vão edificar sua vida. Ocupe sua mente cuidando das coisas do Senhor. Ocupe sua mente cuidando do chamado de Deus na sua vida. Mateus 6,33 diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nessa mesma palavra, Mateus 6 nos ensina a não ficar preocupado nem ansioso com coisa alguma. Porque o Senhor é quem cuida de tudo para nós. Busque o reino, faça a vontade do Senhor, seja obediente e tu verás, irmãos, a glória de Deus. Amém? Tenha fé, confia. Se Jesus mandou você marchar, marcha. Confia. Não olhe para a tempestade, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o vento forte. Porque maior é o Deus que caminha contigo. E Ele quer mudar a tua história. Não somente a história da tua família, mas a história de todos aqueles que estão ao seu redor. Porque todos que viram a sua luta, todos que viram as circunstâncias que você viveu, vão ver a glória de Deus manifestando na sua vida. E vão compreender o tamanho do Deus que você serve. Amém? Creia, confia, em nome de Jesus. Seja abençoado com essa palavra. Eu peço a vocês, irmãos, que não guarde essa palavra para você. Que não guarde essa palavra somente para você. Passe ela adiante. Passe ela para frente. Abençoe outras vidas. Compartilha essa mensagem com outros irmãos para abençoar a vida deles. Quantas pessoas nesse momento estão precisando dessa mensagem? E não esquece de curtir esse vídeo. Não deixe de dar o seu like. Não deixe, irmãos. Não deixa. Porque nós aqui, nós precisamos que você curta para que o YouTube perceba que o vídeo é relevante e compartilhe com outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe fortemente a sua vida. Em nome de Jesus.